Eu sou Josué e esta é a minha história. Desde o início, a vida me desafiou de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. Nasci em um pequeno vilarejo, onde a simplicidade era a norma e as tradições eram como as raízes profundas de uma árvore antiga. Minha jornada começou quando, ainda jovem, fui chamado para uma missão que mudaria o curso da minha existência. A voz interior, sussurrando como o vento entre as árvores, me orientou a seguir um caminho desconhecido. Com determinação no coração, parti em busca da minha própria promessa aqui na terra. Ao longo do caminho, encontrei desertos áridos que testaram minha resistência e rios turbulentos que desafiaram minha coragem. Enfrentei adversidades que poderiam ter desviado até mesmo os mais destemidos, mas a chama da convicção ardia dentro de mim, guiando-me através das trevas. Foram momentos de sacrifícios, de superação e de descoberta pessoal. Amizades foram forjadas no fogo das provações e meu espírito foi fortalecido pelos desafios que ousaram me deter. Cada passo era uma dança entre a incerteza e a fé, mas eu continuei avançando, pois acreditei que havia uma promessa a ser cumprida. E aconteceu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a mim: Filho de Nun, servo de Moisés, Moisés, meu servo, é morto. Agora, pois, levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, para que a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus me prometeu que cada lugar que eu colocasse os pés, desde o deserto da Arábia do Sul até o Líbano no norte, e do grande rio Eufrates no leste, até o mar Mediterrâneo no oeste, nenhum homem seria capaz de me resistir enquanto eu vivesse. Isto Deus me garantiu. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, pois darás a este povo uma herança, a terra que jurei dar aos seus pais. Essas instruções foram me dadas para que eu fosse forte, corajoso e obediente às leis de Moisés, para que eu prosperasse em tudo que eu fizesse. E o livro da lei não deveria se afastar da minha boca, mas eu deveria meditar nele de dia e de noite, para que viesse a ter sucesso. Assim Deus me escolheu para continuar o trabalho de Moisés, liderando o povo de uma maneira semelhante a Moisés. A minha primeira tarefa foi ordenar os oficiais que preparassem o povo para atravessar o rio Jordão e conquistar a terra prometida. O povo me prometeu lealdade e compromisso. Eles prometeram obedecer todas as minhas instruções, assim como obedeciam a Moisés. Eles foram leais e comprometidos e pediram ao Senhor que estivessem comigo da mesma forma que esteve com Moisés. Isso demonstrou a lealdade do povo, pois conheciam o meu caráter quando ainda eu era apenas um servo de Moisés. Assim como Moisés, ele instruiu o povo a se santificar, e com a santificação veio a repetição do milagre de atravessar a água. Eles atravessaram o Jordão como se estivessem em terra seca, assim como aconteceu com Moisés ao liderar Israel na travessia do Mar Vermelho em solo seco. Então eu disse ao povo: santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E disse aos sacerdotes: tomai a arca da aliança e passai adiante do povo. E eles tomaram a arca da aliança e foram adiante do povo. O Senhor me disse: neste dia começarei a engrandecer-te aos olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, também estarei contigo. Ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parai no Jordão. Aí falei aos israelitas: aproximai-vos, e ouvi o que o Senhor me disse. Assim sabereis que Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós o cananeu, o eteu, o hiveu, o perizeu, o girgazeu, o amorreu e o jabuseu. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra está passando adiante de vós para o Jordão. Instruí que 12 homens, um de cada tribo de Israel, fossem escolhidos. Quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor entraram nas águas do Jordão, elas se detiveram, formando uma massa de água. O povo atravessou o rio em terra seca, enfrentando Jericó. Deus sempre cumpria com sua palavra.
Contudo, quando os israelitas pecaram na batalha contra Ai, eu busquei a Deus para entender as razões dos acontecimentos. O pecado de Acã, ao desobedecer às proibições divinas, provocou a ira do Senhor contra Israel. E aí eu entendi que Israel agiu infielmente ao violar as restrições impostas por Deus. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas devido às ações de Acã e tomou coisas sob maldição para proveito próprio. A queda dos israelitas sem Ai resultou na derrota de Israel. Fiquei em profunda tristeza e questionei a Deus sobre a situação, temendo a desonra do nome de Deus. Deus revelou que Israel havia pecado, transgredido o pacto e cometido furto. A presença de objetos amaldiçoados entre eles tornou-os vulneráveis diante dos inimigos, levando à derrota. Deus disse que não estaria mais com eles, a menos que eles destruíssem as coisas sob anátema do meio deles. Pediu que eles levantassem e consagrassem o povo e dissessem: consagrai-os para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisa sob anátema entre vós, ó Israel. Não podereis permanecer vitoriosos diante de vossos inimigos, até que removais as coisas sob anátema do meio de vós. Pela manhã apresentar-vos-eis por tribos, e a tribo que o Senhor escolher por sorte se apresentará por famílias. A família escolhida se apresentará por casas separadas, e na casa que o Senhor escolher se apresentará homem por homem. Aquele que for escolhido com as coisas sob anátema será morto, e seu corpo será queimado com fogo, juntamente com tudo o que lhe pertence, porque transgrediu a aliança do Senhor e cometeu uma coisa desonrosa e desobediente em Israel. Assim, eu levantei de madrugada e fiz com que Israel se apresentasse por tribos. A tribo de Judá foi escolhida por sorte, e dentro dela a família dos Zeraitas foi selecionada. Da família dos Zeraitas, Zabde foi escolhido, e sua casa foi apresentada homem por homem. Aí, filho de Carme, neto de Zabdi, bisneto de Zerá da tribo de Judá, foi o escolhido. Eu disse a Acã: dai glória ao Senhor, Deus de Israel, e prestar-lhes louvor, e declara-me agora o que fizeste. Não o escondas de mim. Acã confessou ter pecado contra o Senhor, descrevendo como havia cobiçado e tomado objetos proibidos de Jericó e os escondido em sua tenda. Assim, enviei mensageiros para verificar, e eles encontraram os objetos escondidos na tenda de Acã. Esses objetos foram apresentados diante do Senhor. Eu e todo Israel levamos Acã junto com seus filhos, filhas e pertences para o vale de Acor, onde foram apedrejados até a morte e seus corpos foram queimados. A ira do Senhor se acalmou e o lugar foi chamado de Vale de Acor, como um memorial da desgraça que ocorreu ali. Eu mesmo, em minha constância, não hesitei em agir quando a justiça de Deus me exigiu. Eu sou Josué e esta é a minha história.